Então vamos pensar aqui agora realmente o que significa. A concepção da orientação a objeto pode até ser encontrada e entendida na Enciclopédia Britânica. As pessoas empregam constantemente 3 métodos de organização, isso que a enciclopédia diz. Diferenciação de objetos particulares e seus atributos. Tá? Então, o que é a diferenciação de objetos particulares e seus atributos? Eu não estou com nenhum na mão aqui agora para... Ah, eu tenho, só um minuto. Vou pegar 2 objetos diferentes aqui. Deixa eu mostrar para vocês na câmera. Estão vendo aqui? Uma pilha e um cabo. Você consegue identificar que eles são objetos particulares. Um objeto, outro objeto. E os atributos deles. Este tem a cor preta, é um atributo. Este tem a cor, vamos pegar a cor maior dele, é dourada. Esse tem uma constituição do material é flexível. Esse daqui tem uma constituição rígida. Atributo flexível e rígida para a constituição do material. Esse daqui tem um tamanho, um comprimento, sei lá, 10 centímetros. Aqui, 5 centímetros. Estão vendo? Vocês conseguem ver que são atributos, são objetos únicos, cada um deles, e conseguem perceber atributos, características para cada um deles. Ok? Pessoas também conseguem fazer a distinção, aqui é o segundo parágrafo, segundo item, distinção entre objetos como um todo e entre suas partes componentes. As pessoas conseguem enxergar o que é um objeto e conseguem identificar suas partes. Então aqui vocês estão vendo, isto é um estojo de um porta-grafites aqui, para lapiseira. O que é isso? Um estojo de grafite, vamos chamar assim. Você entende o todo dele? Isto é um estojo de grafite. Do que ele é composto? Pegar, digamos que só de 2 partes. Tampa e corpo. Ok? Então eu consigo ver e entender um objeto como um todo, e quando ele é composto por partes eu consigo identificar as partes dele. Se eu pegar uma caneta, eu vou ter tampa, o invólucro lá, o invólucro da caneta, o corpo, eu consigo ter o reservatório da tinta, eu consigo enxergar um monte de partes, mas se eu vejo uma caneta, eu vejo uma caneta, o todo dela, certo? E o último conceito aqui é de que a formação de e distinção entre as diferentes classes de objetos, classificações de objetos, por exemplo, quando formam uma classe de todas as árvores, ou quando formam uma classe de todos os carros, uma classe ou uma outra classe de todas as rochas, elas se distinguem. Como assim? Eu consigo enxergar, e isso também tem a ver com a diferenciação entre objetos. Vamos voltar aqui, meu cabo e minha pilha. Eu tinha mais uma pilha aqui que eu quero usar. Aqui eu tenho 2 classes diferentes. Eu tenho 2 objetos, mas eu enxergo que são 2 classes diferentes. Esse daqui, esse cabo, é do tipo cabo. Ele não é do mesmo tipo, é uma classe diferente de pilha. Ok? Já se... cadê a outra pilha? Perdi a outra pilha. Se eu pegar 2 pilhas, por mais que elas sejam iguais, eu entendo que elas são da mesma classe, mas que eles são objetos diferentes. Por mais que elas tenham os mesmos atributos, os mesmos valores nos seus atributos, elas são objetos diferentes, ok? Estas características, todos esses conceitos... Opa, achei aqui, 2 objetos legais. Tá vendo aqui? Eu tenho 2 rolos de fita. Eu tenho 2 rolos de fita com a mesma dimensão, mesmo valor para o atributo de dimensão. Elas são da mesma classe fita, mas eu tenho, por exemplo, a cor delas é diferente. Um é rosa e o outro é branco listrado. O que acontece? Eu consigo diferenciar tudo isso.
Essas 3 formas de organização mental de objetos e classes é a base para a programação orientada a objetos. Tá? Então, o pensar objetos e pensar classes e essa organização e separação é o que dá a base conceitual para a programação orientada a objetos. Então, o que é importante entender? Que o conceito de orientação a objetos depende mais da forma organizacional de pensamentos do que da linguagem de programação. Olha, depende mais, eu não gosto quando fica assim, depende mais da forma de organizar pensamentos do que da linguagem. Vamos até riscar aqui, ó, linguagem. Por quê, professor? Porque se eu não sei programar orientado a objetos em Java, eu não sei programar orientado a objetos em Python, eu não sei programar orientados a objetos em C#, eu não sei programar orientado a objetos, ok? Então eu tenho que pensar orientado a objetos para aplicar o conceito em qualquer linguagem que dê suporte à orientação a objeto. Isso é muito importante. E isso daqui também. Corre-se o risco de escrever programas estruturados em linguagem de programação orientada a objeto. Exemplo que eu dei há pouco. Você pega vou programar em Java, então vou programar orientado a objeto. Você cria uma classe, cria 2 métodos, um método que inicia o programa e um método que trata toda a lógica do programa cheio de for e if para ele ficar ali dentro, com 8.500 linhas. Você programou estruturado, não programou orientado a objetos, certo? Você criou uma classe para estruturar todo um programa gigante e complexo dentro dela. Muito difícil de conseguir fazer isso, mas eu já vi programas com funções e métodos de 400, 500 linhas, eu já vi mesmo. Programa orientado a objeto. Não, o cara está resolvendo um monte de coisa num lugar só, não pensou em contexto, não pensou em responsabilidade, não dividiu métodos, não criou atributos corretamente, não separou esses atributos em objetos que daí iam garantir um estado ou um status de uma determinado conjunto de valores que eu permitiria reutilização, eu tenho que ficar trabalhando com variável, mandando para cima e para baixo. Por quê? Porque eu não tenho objetos, não tenho programação, não tenho pensamento de objetos, eu não consigo fazer os objetos terem as suas responsabilidades com seus comportamentos e cuidando dos seus atributos, ok? O professor está falando muita coisa que eu não estou entendendo. Isso, vou aprofundar cada um desses detalhamentos nas sequências, principalmente na sequência prática, com apoio da linguagem que a gente for utilizar para aprender. Então agora, efetivamente, um conceito aqui dado por Rambaud em 94. A abordagem baseada em objetos preocupa-se primeiro em identificar os objetos contidos no domínio da aplicação e depois em estabelecer os procedimentos relativos a eles. Então primeiro eu vou descobrir quem são os objetos do domínio da aplicação. Tá? Grava essa palavrinha aqui, ó, domínio. Domínio está relacionado à regra de negócio. A regra de negócio está relacionado ao que eu preciso desenvolver para dar suporte aos processos de um determinado negócio. Tá? Posso deixar Facebook, pode ter menos de 13 anos para fazer uma conta? Não, não pode, não deveria. Como é que o programador resolveu isso? Então, dentro do domínio da aplicação, que o menor... Ele testou se a menor idade da pessoa era 13 anos. Como é que ele fez isso? Ele usou a data de nascimento que foi informada no cadastro. Né? O programador não consegue garantir que o software vá lá e olhe para a cara e fale assim, não, você tem 10 anos de idade e está mentindo a tua idade. Isso ele não vai conseguir ver. Mas dentro do domínio da aplicação das regras de negócio e do que ele devia implementar, ele pergunta qual a sua idade e informa, você tem mais ou menos idade do que é permitido para usar esse software. Emitir uma nota fiscal, o domínio da aplicação tem a relação ao cálculo de taxas, o cálculo de impostos. Essas regras fazem parte do domínio da aplicação, do que ela deve resolver de regras de negócio para que o sistema funcione e dê apoio, suporte correto àquele negócio, àquele processo. Tá? E embora isso possa parecer mais indireto, o software baseado em objetos mantém-se melhor à medida que os requisitos evoluem. O que são requisitos? Requisitos é o que se necessita que seja desenvolvido. Nós temos disciplinas exclusivas e aulas exclusivas sobre engenharia de requisitos em outros momentos. Não é dessa disciplina, mas em outros momentos aí vocês vão ter. Mas, de forma geral, o que é um requisito?
Por exemplo, é uma regra ou um conjunto de regras. Por exemplo, um requisito é não deixar nenhum usuário com o cálculo da data de nascimento que a sua idade seja menor que 13. Isso é um requisito que tem que ser atendido pelo programador. Tá? Quando você trabalha programando orientado a objetos, segundo o que o Rambaud afirmou, né, com o passar do tempo, à medida que você vai entendendo melhor e escrevendo os requisitos, entendendo melhor os requisitos da aplicação, programar orientado a objetos se torna mais prático, mais robusto, mais estável. Tá? Então, evoluo os meus requisitos, melhoro a aplicação da programação. De certa forma, sim, por causa de outras técnicas, como refatoração de código, reescrever código, mas eu consigo pensar melhor nos objetos e os seus relacionamentos, à medida que eu entendo melhor todos os requisitos da aplicação, do domínio da aplicação. Tá? Por que isso? Porque esses requisitos se apoiam, e a própria orientação a objetos se apoia na própria estrutura fundamental do domínio da aplicação. Beleza? Ao invés de se apoiar em requisitos funcionais, que chamados de ad hoc, de um único problema. Aqui é mais ou menos, aqui é um comparativo conceitual para a época, muito forte para a época, quando a programação procedural era mais forte. Tá? Que uma tradução livre aqui seria: a orientação a objeto está mais próxima do domínio da aplicação, representa melhor o domínio da aplicação, porque ela fala em objetos e as aplicações lidam com objetos do mundo real. Uma nota fiscal pode ser um objeto dentro de um software, porque ela é um contexto, um conceito dentro de um domínio de uma aplicação. E numa programação estruturada, eu não tenho um objeto, uma classe que represente uma nota fiscal com seus comportamentos e os seus dados. Eu tenho um conjunto de funções que trata dados que podem estar teoricamente soltos, ad hoc, né? Funções ad hoc quer dizer que resolvem problemas pontuais, mas não tem um contexto de interligação, de relacionamento muito bem definido, ok? Esse conceito de novo, talvez seja mais marketing do que qualquer coisa, mas realmente ele tem essa característica de representar melhor a orientação objeto, representar melhor o mundo da aplicação, do negócio que vai se dar auxílio com o software, do que programação estruturada ou algumas outras paradigmas.